Agora, eu quero dizer para você o seguinte, é a primeira vez que eu dou esse curso. Você sabe que depois de tantas décadas aí da história, é difícil achar um tema que eu não tenha dado o curso. Por incrível que pareça, esse aí eu nunca dei, é a primeira vez. Eu já dei curso sobre evolução, em 2001 mesmo, aqui no CAE, que eu dei um curso sobre evolução, que a gente fala no evoluciólogo. Mas não assim específico da evoluciologia e do evoluciólogo, e do jeito que é que selecionaram. Quem fez esses 8 temas básicos aqui, 8 não, são 9 temas, né? 10 temas, não fui eu, é a turma aí que andou estudando. Agora, eu quero fazer uns preâmbulos muito sérios para vocês. Na minha vida, eu tive 2 temas que eu sempre estudei demais no meu período preparatório. Um deles é superdotação. O segundo é evolução, ou seja, evoluciologia, o orientador evolutivo. Tudo por quê? Por causa do transmentor. Vocês vão olhar no meu livro, o primeiro que eu publiquei, já preparando o processo da conscienciologia, e que eu comecei a trabalhar mais sério, full time, faz 40 anos, agora em maio vão fazer 40 anos, full time no assunto, e eu já falava, por exemplo, no transmentor, que, como sendo o meu maior amigo, que era o amparador mais sério que eu tinha. E o transmentor, realmente, ele exerce esse papel na minha vida, e a base de tudo foi essa. Agora, é difícil, na questão do caso dele, a gente ter um contato mais direto, mais permanente, mais entrosado. Quando eu estava preparando, depois de muitos anos, para vir para Foz, uns 5 anos, ele falou para mim que de vez em quando ia aparecer e ia trabalhar aqui direto. Então, é o que tem acontecido. E eu acho que é isso também, que as coisas acabaram chegando nesse nível, que eu estou dando agora um curso sobre evoluciólogo. Vocês sabem que uma das coisas mais sérias que tem é a gente estudar essa escala evolutiva das consciências. E o evoluciólogo, vocês sabem, ele é a antessala, a evoluciologia é a antessala da serenologia. Então é muita coisa que tem para a gente chegar até ali. Nós todos aqui, por exemplo, uma boa parte da maioria aqui, ó, já está aqui no 0,5, que é o problema do tenepsista. Mas veja, o evoluciólogo é o 12. Tem 7 itens para a gente engolir, ultrapassar, dar um jeito de superar. De modo que Homo sapiens evoluciológicos, ele já é 75% serenão. Agora, a partir disso, então, eu quis fazer vamos dizer, uma panorâmica para vocês terem uma ideia do que é isso, porque o material mais sério que eu tenho ainda não foi publicado sobre evoluciólogo. Ele vai sair agora no Homo sapiens pacíficos. Esse é o motivo que só sobre o Homo sapiens pacífico eu imprimi 9 páginas e nós vamos entregar para vocês 15 páginas para cada um aqui. Tem temas desses que eu vou falar agora de manhã e tem temas que eu vou falar à tarde. Eu recomendo que no intervalo, se vocês quiserem, vocês dão uma olhadela nos papéis, nos papers, porque são 15 páginas. Mas olha, vocês não ficam pensando que eu estou fazendo um overcharge, um sobrecarregamento, sobrecarga do processo da informação. Não é. É que vocês vão ver o material como está disposto, tem 100 itens sobre evoluciólogo. E aquilo vai dar uma ideia para vocês vão comparar com aqueles que são inferiores ao evoluciólogo, com aqueles que são superiores, por exemplo, os serenões. Vocês vão começar a ver a sua condição e o problema que está ali. É muito detalhe que tem nisso, dentro do problema, porque eu acho que, sem o detalhismo, nós não chegamos na exaustividade do processo da autopesquisa. Agora, então, a partir disso, eu vou falar aqui uma temporada, depois vocês perguntam tudo que vocês queiram, qualquer coisa vocês marcam aí, e democracia absoluta, pergunte o que quiser, que nós estamos fazendo força para isso. E eu quero dizer para vocês que, antes de mais nada, o processo do curso do evoluciólogo, no meu caso, e a situação toda, é como se fosse o curso da amizade. O problema da amizade é a base de tudo. A dupla evolutiva existe em função do amor, que aqui na Terra, ou seja, na vida intrafísica, envolve o processo da sexualidade. Agora, a questão da amizade é a base de tudo.
Uma verdadeira consolidação da afetividade, ela se implementa, ela tem base, ela se embasa, se fundamenta em cima de uma amizade. O verdadeiro amor para a pessoa usar e ajudar, vocês têm que lembrar que o nome é dupla evolutiva. Então, já é uma tendência da pessoa se juntar com a outra para um ajudar o outro. Então, um vai ser o evoluciólogo do outro. Vocês estão entendendo? Dupla evolutiva é isso. Isso é muito sério. Teve uma pessoa, por exemplo, que viu o meu livro Dupla Evolutiva e examinou tudo, o manual. Depois chegou para mim, é um autor que tem aí. Depois chegou para mim e falou assim, vem cá, Valdo, você não fala, mas você é evoluciólogo. Para fazer um livro desse, tem que ter uma visão de conjunto grande. Principalmente se a gente juntar isso com o manual da Proex. Olha aqui, eu virei para ele e falei assim, ó, eu não sou evoluciólogo, coisa nenhuma. Mas agora eu conheço um cara que é evoluciólogo, com muita... Então dá para ter uma ideia abrangente do que a gente chama com isso. Porque essas coisas que são feitas hoje, nesse nível, com os detalhes do processo de evoluciologia, não tem por aí, realmente. Faz a pessoa pensar que eu sou tal, não sou não. Eu estou fazendo uma força danada, teaticamente falando, para entender essas coisas, para vivenciar o processo, mas não é fácil, isso demora muito. Essas coisas que eu falo ali da escala evolutiva, são muito mais sérias do que isso que eu falo. A gente está falando aqui apenas o início, é um ensaio. Nós estamos começando a engatinhar nesses assuntos. A coisa é muito mais séria. Esse é o motivo do detalhismo desse material que eu estou dando para vocês. Vocês examinam isso na hora do almoço, no intervalo, seja quando for, anota aí. Se não entender, vocês perguntam que nós vamos analisar tudo. Eu quero dizer que os dois primeiros papers que estão aí, são 2 verbetes que eu já dei lá nas tertúlias. Eu vou repetir porque a turma pediu para repetir, por quê? Pediram para mim para fazer 150. Aí está chegando lá, já tem mais de 160. Então eu estou imprimindo, mas lá estão fazendo lá umas xerox para trazer para ninguém ficar sem todos esses papéis. Agora, o que se passa? Esses 2 iniciais, tinha 90 pessoas aí, metade do povo não é gente nossa, é de fora. Então, esses não têm os papéis da tertúlia. Esse é o motivo que a gente trouxe. De modo que vocês aí que têm todos os papers, tem 2 que você já tem. E já deve estar doutor no assunto, tá certo? Você está doutora. Que é da Ivanilda. A Ivanilda também sabe disso, que ela tem todos, não é isso? Então, eu estou só clareando bem. Agora veja, nós evoluímos uns com os outros. Então, o processo da amizade é seríssimo nessas coisas todas. Você tem que ter o seu maior amigo, a sua maior amiga. Uma coisa engraçada é o seguinte, por exemplo, a dupla evolutiva. Você tem o parceiro ou a parceira. Agora, na amizade, o negócio transcende isso com o tempo. E o problema, por exemplo, da vida física e vida extrafísica. Então, é muito importante nós examinarmos essa condição da evolução com os outros e você ter um amigo ou uma amiga do peito, mais chegado, mais estreito, mais íntimo. Agora veja, que transcende o processo de cama, de sexo, é além do corpo humano. Então, a amizade além do soma. Vocês estão entendendo? Além da matéria, além dessa dimensão. Agora, a coisa mais séria nisso tudo, para nós entendermos o processo da evoluciologia, é que ninguém é totalmente independente. Segundo, que ninguém pode ficar patologicamente dependente dos outros. Então, a coisa mais séria, básica, é a interdependência. Agora, o evoluciólogo, uma das coisas mais sérias que ele tem é justamente essa interdependência. Ele não faz inculcação, ele não domina você, ele não doutrina você, ele não quer fazer a sua cabeça, ele ajuda você, mas dentro de um nível de interdependência com liberdade, democracia. Você tem, portanto, a disposição sua do seu livre-arbítrio para fazer o que você bem entende. Ele não força, ele não põe faca no peito, ele não vai fazer pressão sobre a sua consciência, a sua intenção, os seus interesses. De modo que ele respeita as suas deliberações, vamos dizer, o que você resolveu, as suas resoluções,
as suas decisões pessoais. Isso é seríssimo. Eles são muito mais sensíveis do que a gente pensa ao problema de evitar o estupro evolutivo. De modo que eles não põem a mão na cumbuca para piorar e fazer uma interpretação grupo kármica conosco. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Olha a sensibilidade disso e o alcance que isso tem na vida da gente. Quanta mãe não força a barra em cima do filho? Quanto professor não força a barra em cima dos alunos? O que é que eu tenho falado da minha vida inteira? Todo mundo me conhece. Por exemplo, a Marina está aí. Sabe esses anos todos, desde que nós começamos com o trabalho no Instituto. Eu sempre chego nos meus cursos, eu hoje não falo mais porque todo mundo já sabe disso, e aqui no CAE, que a gente está morando aí, isso é mais do que normal. Mas eu chego e falo assim, eu não estou aqui para convencer ninguém. Não tenho a mínima intenção de persuadir aos outros. Eu estou aqui para informar. Se vocês veem que a minha informação é boa, muito bem. Se não vem, esqueça que vocês estiveram aqui, esqueça que me viram. A primeira coisa que tem mais é isso. Não acredite em nada que eu estou falando. Faça a sua experiência, esqueça o que eu falei. De modo que, por que isso? Uma outra coisa que eu sempre falei nos meus cursos, principalmente no avançado lá que precisava. Eu não posso entender as coisas da conscienciologia no seu lugar. A apreensão é sua. Eu dou a informação. Agora, estou aqui para debater, para discutir, para enfrentar a refutaciologia daquilo que tiver. O caso é esse. Então, vamos entender. Onde é que eu aprendi essa técnica? Com o Serenão, foi com o transventor. Vocês não vão ver. Eu tenho minhas posições bem sérias. Alguns acham até que eu sou, às vezes, um certo professor exigente. Ok, é a vovozinha. Mas eu nunca impus nada. Vocês estão entendendo? Imposição, não. A pessoa faz o que bem entender. Todo mundo me conhece há muito tempo. Sabe como é que é isso? Eu dou liberdade para o processo. Agora, veja. A vida humana não é fácil fazer isso. Eu sei. As paixões das pessoas são enormes. Elas vêm, são avassaladoras. Elas envolvem você. Isso é um problemão. Então você tem que sair e viver a cavaleiro, equidistante dessa condição. Isso já é evoluciologia. É assim que nós vamos começar a entender o que é que o transventor pensa. O que me interessa é pensionizar mais ou menos igual ele. Não há identidade de consciências, não existe almas gêmeas. Ninguém é igualzinho ao outro. Mas veja, nós podemos chegar perto. E para isso existem modelos. E o Serenão é o nosso modelo básico. Mas veja, é preferível o evoluciólogo porque ele está mais acessível. Entende? Eu, por exemplo, sempre tive mais contato com o evoluciólogo, principalmente o transmentor, do que com os serenões, que o negócio é muito mais raro. Então, vamos entender. Há uma interdependência sem dependências. E ninguém está querendo impor ideias, fazer inculcação ou levar qualquer coisa nesse sentido. Isso é muito importante. Agora, nessa situação toda, olhando a escala que está ali, a coisa mais séria, nós temos que olhar ali o objetivo imediato, que é a dispersidade. A dispersidade é o 9. Então, veja, o evoluciólogo é o 12, lá, no item, no nível que está lá. Então, a dispersidade é o caminho. Agora, outra coisa séria. Nós temos que fazer aquilo que eu sempre falo, que na vida, por exemplo, o universo, o cosmos, as coisas não são uniformes. Não há, por exemplo, um problema assim de tudo igualzinho. As coisas são assimétricas. Elas não são simétricas. Então, importa demais para nós examinar que as pessoas, portanto, elas precisam de procurar a afinidade dos contrários. A vida humana é tão perfeita, por exemplo, para fazer uma dupla evolutiva, não se faz com 2. Quando faz, há um processo patológico. Então, por exemplo, união de homossexuais, união de lésbicas, isso é antifisiológico. A fisiologia humana, a biologia humana, o processo que nós temos aí, é a afinidade dos contrários. Há uma reentrância e uma protuberância dominando o processo de sexo.
Olha, entre reentrância e protuberância há uma diferença enorme. Vale é uma coisa, montanha é outra. Vamos examinar, olha só, olha a diferença. Agora veja, é justamente essa diferença com a afinidade dos contrários é que a gente tem que entender na questão da evolução. Então, nós podemos conviver com os outros. Agora, a coisa mais séria que tem na questão do evoluciólogo é o seguinte: ele tem conosco a vivência total e completa, olha bem o que eu estou falando, do binômio, sabe? Admiração, discordância. Se ele não tivesse, nós estávamos perdidos. Vocês estão entendendo? Ele nos admira, mas ele discorda da parte que nós não evoluímos. O professor é a mesma coisa. Se o professor não tem ainda a consciência do binômio, admiração, discordância, ele não vai se dar bem com os alunos. Eles têm que saber que o aluno estudou menos do que ele até o momento. Então ele tem que ter admiração, porque ele vê que o aluno é promissor, ele promete, ele vai longe, ele vai conseguir até mais do que ele. Então, é muito importante nós entendermos a mentalidade, a pensionização, o modo do micro-universo consciencial do evoluciólogo. Então, ele é movido pela admiração e discordância. Vocês estão entendendo? Ele não está de acordo com as nossas tolices, mas ele tem paciência conosco, que sabe que um dia essas tolices aparecem, como aconteceu com ele. Está claro? Agora, isso chama-se afinidade dos contrários, binômio, admiração, discordância. Isso é importantíssimo da evoluciologia. Agora, outra coisa, ele tem duas coisas sérias no convívio com qualquer um de nós temos que ter isso. É o respeito e a aprendizagem. Ele respeita as nossas insuficiências, mas ele está sempre atento ao processo de aprendizagem. Ele, mesmo fazendo o que ele faz, ele ainda aprende conosco. O transmentor já me falou isso muitas vezes. Agora, então vamos entender bem. Não é só ele que ensina a gente. Nós ensinamos a ele. Vamos entender bem isso. É lógico que o percentual aí é de 1 para 99%. Mas a coisa funciona. Por quê? Nós somos tão diferentes, temos tantas ideias diferentes, há tanta originalidade em cada um, porque nós somos consciências super poliédricas, é muita faceta que o povo tem, que às vezes, um erro que a gente está cometendo, ele nunca tinha cometido na vida dele, então ele vai estudar o erro através da gente. Vocês estão começando a entender? Como é que a gente tem coisa para ensinar para ele? É uma pena que sejam uns troços meio fedorento, alteradíssimas, mas a coisa existe. Então, além do respeito e da aprendizagem mútua, existe a honestidade e a lealdade. Eles são, todas essas consciências, além dos amparadores, inclusive os amparadores, mostram uma honestidade enorme e uma lealdade ininterrupta nas coisas que ele faz. Uma outra coisa séria, eles não trabalham na evoluciologia na base de privilégio. Não há pistolão, não há atravessamentos, nada disso. O processo não tem privilégios. Tudo depende da ficha. Eles são especialistas em fichas individuais de tudo quanto é tipo. Essa é uma das coisas dele. Por quê? O evoluciólogo, o que seria? É o programador de ProEx. São eles que olharam como é que é a ProEx nossa aqui. Então, por exemplo, um dos maiores que nos afetam dentro da CCCI e da Conscienciologia aqui, é justamente o transmentor. Por isso que eu tenho contato com ele, com essas coisas todas, esses anos todos, muito antes de começar meu trabalho público da Conscienciologia. Agora, outra coisa, ele é o maior parageneticista. É o homem que mais conhece processo de retrogenética ou paragenética. Isso é importantíssimo. E outra coisa, ele conhece pontualmente cada um daqueles que ele está trabalhando e também no conjunto do processo teórico e prático. Uma outra coisa, o evoluciólogo nada mais é do que uma consciência bússola. É uma consciência bússola do início, que está começando. Mas ele é. Uma outra coisa, ele é um holobiógrafo. Quer dizer, você sabe o que é biógrafo? É o cara que escreve a vida, por exemplo, sua.
ele é o biógrafo. Agora, ele não. Ele conhece a sua holobiografia. Quer dizer, então, tira o seu cavalo da chuva, tira o chapéu, senta e pense, faça reflexão, faça o recolhimento íntimo com essa realidade. Então, esse é o nível do evoluciólogo. Vamos entender. Esses papers que eu estou dando para vocês aí, essas 15 páginas que nós estamos distribuindo, ao todo são 15 páginas. São 4, 2 e mais 9. São 4 papers ao todo. O último, as páginas estão grudadas, porque tem os dados lá no fim. É preciso ser assim. Todos isso, alguns desses dados que eu estou falando, ou praticamente quase todos, nós estamos tomando, vamos dizer, dando indicação com detalhes desses assuntos que eu estou falando aqui. Vocês já vão encontrar nos papers. Agora, evoluciólogo, portanto, ele é o professor titular de ressomática dos cursos intermissivos. Os amparadores nada mais são, no caso, do que professores adjuntos, monitores, assistentes dos evoluciólogos. Agora, quem tem a iniciativa prática dos cursos intermissivos é justamente os evoluciólogos. Vamos entender bem, quem superintende são os serenões. Quem dá a dica disso é além dos serenões, que a gente não entende, é o colégio invisível dos serenões, outras coisas. Agora, uma coisa muito séria dos evoluciólogos, eles foram mais réus e menos juízes em vidas humanas passadas. Por isso eles atingiram a evoluciologia mais depressa. Vamos agora ver se a gente entende isso. Eles foram mais réus e menos juízes em vidas humanas passadas. Uma pessoa pode ser réu inocente, lembre-se disso. Agora um juiz, ele está sempre julgando os outros. Então eles aprenderam a não fazer julgamento. Eles informam, eles indicam, eles apontam. Mas eles não determinam vereditos. Vocês estão entendendo bem? Eles dão a sugestão. O caminho é esse. Então, nós começamos a mexer com o processo de consciência, a sutileza aparece, tudo fica mais rarefeito, tudo entra em detalhes e nuances. A gente tem que entender esses detalhes e essas nuances. De modo que eu vou repetir. Ele, evoluciólogo, é o professor titular de ressomática dos cursos intermissivos. Agora, o primeiro tema que me deram aqui é sobre autossuficiência evolutiva. Nós já tivemos uma tertúlia que a gente discutiu durante 2 horas esse tema. A autossuficiência evolutiva, para aqueles que não tiveram na tertúlia, é a autoconfiança teática vivenciada pela consciência, quando ela alcança o conjunto de conhecimentos e qualidades específicas para a própria evolução, com um nível de autodiscernimento muito mais avançado e a inteligência evolutiva policármica, a partir da condição da dispersidade que eu falei. Então vamos entender. Autodiscernimento, inteligência evolutiva, polikarma. São as 3 coisas básicas. Toda interassistencialidade depende disso. Vou repetir. Autodiscernimento, que é muito além da boa vontade e da boa intenção. Autodiscernimento, praticamente, é a essência do mental soma. Agora, a inteligência evolutiva é a inteligência mais complexa que nós temos. Para fazer isso funcionar, precisa de juntar várias inteligências para o negócio sair bem. E o polikarma é a hora que a gente ajuda os outros sem esperar retorno. Nós não queremos nada de volta. Apenas a gente pensa que isso é o caminho. E a dispersidade é o que nós temos que alcançar, principalmente através do estado vibracional, da parapercepciologia, da sinalética energética e parapsíquica, da TENEPS e da OFIEX, que é uma coisa seríssima. Olha, uma vez eu perguntei para uma consciex, que era uma senhora, que era muito forte, que era a que assistia a minha OFIEX. Ela hoje está ressomada. Agora, o que se passa? Eu perguntei para ela assim, você que já trabalha com isso há tanto tempo, você já viu alguma OFIEX que não teve a visita de evoluciólogo? Ela falou assim, não. Então, uma das coisas que a gente nota é o seguinte, o evoluciólogo, ele dá
uma orientação muito séria na manutenção de um OFIEX pessoal, que é a oficina extrafísica de uma pessoa, um homem ou uma mulher tenepsista. Então, isso aí para mim calou fundo. Até hoje eu penso essas coisas todas. E realmente, toda vez que na minha OFIEX teve algum problema mais sério, por número de consciex, ou pela qualificação de determinada consciex, o transmentor apareceu. Estou só dando para vocês como é, porque nós estamos estudando uma coisa inconsutil, uma coisa impalpável, super abstrata, que é o processo da evoluciologia, do jeito que é esse nível do evoluciólogo, que já está caminhando para a serenologia, para o serenão. Então isso começa a ficar cada vez mais distante da gente. Então nós temos que começar a pensar e colocar as coisas o mais palpável, ou mais palpáveis e mais concretas possíveis. Agora, o que eu quero falar para vocês, que a base da autossuficiência é o seguinte: você se torna suficiente das suas coisas. Nós hoje, dentro da CCCI, muita gente não precisa mais de estar pedindo as coisas. Não precisa estar fazendo evocação. Não precisa estar reclamando ou se queixando. Isso é patologia. Nós hoje já recebemos muito para poder dar alguma coisa. Agora, a autossuficiência, ela nunca chega a ser total. Por isso que eu falo assim, inexiste autossuficiência suprema. Por quê? A evolução é continuada, sempre tem mais alguma coisa na frente que nós ainda não alcançamos. Há conquistas a fazerem. Não há consciência aqui nessa dimensão, e possivelmente nem nas outras, que não tem conquistas desafiadoras na sua cara. Ela vai ter que encarar conquistas a serem feitas imediatamente, não tem outro jeito. Uma outra coisa é o seguinte: importa muito para nós entendermos a autossuficiência o processo da autocompetência evolutiva. Essa autocompetência se dá, como eu estava falando, através da inteligência evolutiva. A coisa séria também está aqui nos atos, fatos e parafatos, vocês podem ler, é a substituição da esnobação pela assistencialidade. Uma coisa é a pessoa esnobar a outra, outra coisa é ela assistir. Isso aí, vai uma carrada de diferença, um gap enorme, um abismo, uma brecha enorme entre uma postura e outra, a esnobação e a assistencialidade. Mas a esnobação que você tem que usar, é aquilo que eu falo, por exemplo, a técnica da banana technique, é uma esnobação para você fazer a omissão superavitária. Você não se acumpliciar com o outro que está errado. Vamos entender bem isso. Olha o nível que nós estamos falando aqui. Então, veja, a esnobação, às vezes, ela é necessária. A esnobação é a hora que nós falamos, não! E quanta gente que tem medo do não, que o não tem um preço maior do que o sim. Tem o ônus do não, ele é muito mais, tem muito mais valor às vezes do que o sim. Você não se acumpliciar, não se compactuar com a marginalidade, com a marginália, com a coisa que está errada, com a anticosmoética. Então é muito importante isso aqui. Mas veja, às vezes, antes da banana technique, existe o processo de assistência. Enquanto nós tivermos ainda uma chance, um pedacinho, um leve percentual, que ainda dá chance de assistir, nós não devemos dar a banana technique para ninguém. A técnica da banana, não devemos esnobar. Vamos ajudar. E outra coisa, mesmo quando a gente esnoba, você nunca vai deixar sua porta fechada. Sua porta deve permanecer aberta, seus braços abertos e um sorriso nos lábios. Se a pessoa foi embora é porque ela quis. Se você despachou a pessoa, é porque ela que arranjou o despacho, não foi você. Vamos entender. Vocês sabem que já teve gente trabalhando comigo que eu pedi, por favor, me deixe em paz, vamos parar com esse assédio intrafísico, vê se você acalma, que agora estou mexendo com muita gente e vivendo com muita gente aqui. Não perturba mais. Vai perturbar a distância, mas não próximo. Se você quiser, perturba a distância, mas não próximo. Isso tudo já aconteceu, vocês sabem. Então, o que eu quero é que vocês entendam. A evoluciologia precisa do não e precisa do sim. Tem a hora de usar tanto uma coisa quanto outra. Tem a hora que você esnoba e tem a hora que você ajuda.
Então, vamos entender. A evolução é mais de sim. A evolução é mais de assistência e não de inovação. Está claro isso? Ó, se vocês não entenderem depois, pergunte, que nós vamos clarear mais a coisa. Isso tem que ter lógica, racionalidade, vocês ponderam. Vamos refletir sobre o assunto, que isso é seríssimo. Nós estamos falando aqui de evolução. Uma outra coisa. É muito importante a gente eliminar, pouco a pouco, os assédios para evitar as interprisões. E isso se faz através da vontade, que é a voliciologia, o estudo da vontade, a intenção, que é a intencionologia, que é o estudo da intencionalidade, e o discernimento, que é o estudo do autodiscernimento, que é a discernimentologia. De modo que, vamos lembrar, para alcançarmos a condição do Homo sapiens despertos, que é 50% do serenão, nós temos que usar todas essas técnicas que eu estou acabando de falar para vocês. Isso tudo tem aí nesse paper sobre a autossuficiência. Agora, outras coisas que eu quero fazer aqui, considerações sobre o assunto. Nessa autossuficiência, logo na outra página, que é a 186, eu falo sobre as atitudes. Tem a primeira atitude, que é a acidentologia, que é muito sério isso aqui. Então, veja, é uma longa série de ações que você pode executar sem se importar com a opinião pública ou a apreciação heterocrítica das pessoas ao seu derredor. Então, são atitudes técnicas evoluídas que nós estamos falando. Acidentologia. Impor sem chamar atenção, solução de continuidade de imediato, a reação em cadeia dos acidentes de percurso externo, mantido por outra, tentando envolver outro solo pensante. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu sempre usei a técnica dos 15 minutos, por exemplo, para ficar bem prático, para vocês entenderem. Eu trato com alguma pessoa aqui para encontrar lá na Avenida Juscelino Kubitschek, número 420. Então, eu estou lá na esquina esperando a pessoa. E eu falo com ela antes, assim, ó, só espero 15 minutos. Depois de 15 minutos eu vou tomar conta da minha vida. Não posso esperar mais. Isso eu não. É o que eu estava falando, do ônus do não. É uma atitude antipática. É quase que uma esnobação já feita adredemente, antes da hora, planejada. E é. Vamos entender. Por quê? Com isso nós estamos ajudando não só a nós estamos ajudando a pessoa. Para ela se ordenar, ela se disciplinar, ela ter organização e ela fugir dos acidentes de percurso. São os acidentes de percursos que estabelecem e enraizam os processos de assédio. São os assédios que fazem as interprisões grupo kármicas. Então, se você, numa reação em cadeia, naquela corrente cheia de elo, dos acidentes de percurso, você corta um elo que bateu em você, você vai fazer as pessoas que estão entrando nessa pensarem, você vai dar um exemplo positivo para elas. Então, veja, olha o detalhismo, como é que é importante. O detalhismo da pontualidade, da auto-organização, da disciplina pessoal. De modo que, vamos entender a acidentologia, o estudo dos acidentes, principalmente os acidentes de percurso, com base parapsíquica de assédio. Então, quer entender o que é evoluciólogo, tem que dar um contra no problema do assédio que vem vindo em cascata em cima de você. Opa, para, aqui não. Então vamos entender, isso se faz pelas pequenas atitudes, são as posturas do dia a dia. Veja só, outra coisa, eu nunca tive problema, vergonha ou vexame de falar que eu sou assim. Eu sempre me expus desse jeito. Eu era garoto, já falava isso, ó, eu trato com você, só espero 15 minutos, mais do que isso não. Pensem bem, se alguém quiser bancar o advogado do diabo, o advogado de defesa, o promotor, ou seja o que for, nesse assunto, pense, depois nós vamos debater essa situação. A pessoa, se ela quer se organizar, ela tem que ajudar a organização em torno. Senão, como é que é? De modo que a acidentologia, estou falando isso aqui porque é importante. Um outro, amparador. Em meio às várias consciências, entrar em contato direto com o amparador extrafísico sem se expor intrafisicamente. Você pode fazer isso. Eu faço essas coisas todas que eu estou falando aqui. Eu entro em contato sem ninguém perceber o que eu estou fazendo.
faça assistência e ninguém vê o que é, exterioriza energia sem o povo perceber. A vida é assim. Assim, executar a assimilação simpática assistencial com as energias conscienciais, sem a pessoa assistida perceber. Ela não nota. Acessar com eficácia a central extrafísica de energia em silêncio e discrição. Promover o autoencapsulamento defensivo energético discretamente, sem ser percebido. Tudo isso eu já faço há muitos anos na minha vida. Qualquer um de nós pode fazer. O processo é de deliberação, de decisão, de determinação. Se você quer qualquer coisa que você queira, se ela é positiva, então, você consegue, se alcança. O problema é insistir. Então, eu vou pedir a vocês para examinar bem essas atitudes com calma. Eu li aqui apenas assim por cima e falei algum comentário de 5 delas. Elas são 13 ao todo. Uma outra coisa é a minimização. Está na página 187, logo em seguida. A minimização, o que é que seria? Aqui não está falando, mas existe uma palavra que é a síntese disso. O nome é desdramatização. Tem certas coisas na vida que nós temos que desdramatizar. Diminuir a novela mexicana que chega até nós e colocar a coisa na sua realidade mínima, sem excesso e qualquer tolice que envolva, principalmente sentimentaloide, piegas, ridícula, que aquilo venha nos pegar. Vamos dar o contra nisso. Evoluir é com seriedade, é com boa articulação consciencial. Então, na minimização eu falo o seguinte, aqui ó, as consciências libertárias autossuficientes, com expressivas autossuperações evolutivas, capazes de atuar e evoluir acima da média do grupo kármico, elas vivem acentuada, quer dizer, bem profunda, abrangente, minimização da importância de determinadas realidades. Por exemplo, opinião pública. É uma beleza a opinião pública. Mas o que é opinião pública? Alguém aí já foi apresentado para a opinião pública? Ela existe? Consistente? Tudo é processo da cabeça do povão. São coisas que se faz pela mídia. Ela existe. Por exemplo, olha só como é que o Lula foi eleito em base disso. Olha o que é que está fazendo com o governo dele. Tudo é opinião pública. Vai ter eleição esse ano de novo. Olha a opinião pública. Até um certo ponto ela existe. Esses processos, por exemplo, pesquisa de opinião pública. Quanta sujeira não tem atrás disso. Então vamos entender. Opinião pública. Desdramatize a opinião pública. Não dê tanto valor para isso. Que tal a teca da banana para a opinião pública? A maioria das minhas coisas, se eu não fizesse isso, eu não estaria aqui com vocês. Nem vocês estariam comigo. Eu esnobei já a opinião pública de tudo quanto é coisa. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Há muitos anos eu era rapazinho e estava vivendo com juventude. A juventude precisa de gastar as energias. As energias são gastas com muita atividade. Hoje em dia tem até ficar com, etc., tal, processo sexual. Naquela ocasião isso era muito mais difícil. Mas tem o processo de esporte, você fazer muita, dançar, ir num clube, participar das festividades ou das coisas todas que tem. Tudo aquilo que envolve o jovem, que precisa de gastar energia. Agora, eu sempre vivendo, lendo muito, anotando, fazendo biblioteca, o diabo a quatro, os meus amigos, então, sempre me acusavam que eu não estava participando das coisas. Então, aquilo ficava meio chato. Agora, um dia, então, eles fizeram uma pressão em cima de mim, que queriam que eu estabelecesse um horário para ir ao clube. Não precisava de ir todos os dias, praticamente, como eles diziam. O clube que nós tínhamos lá, era o Uberaba Tênis Clube, era um quarteirão inteiro o clube. Tudo quanto é quadra de esporte, de coisa, de dança, praticamente todo dia tinha alguma coisa nesse sentido lá. Fora a piscina. A piscina eu cheguei até a frequentar porque era obrigado pelas aulas de educação física que tinha natação. Então lá eles ensinavam crawl, vários tipos de natação. Era justamente no clube, tinha um horário certo, etc. Tinha até piscina olímpica, o diabo. Agora, um dia então,
fizeram uma comissão, uma junta, e foram atrás de mim. Valdó, nós achamos que você está tirando o corpo fora das coisas todas, você tem que participar das coisas conosco. Você nos ajuda numa opção de coisa e nós também queremos ajudar você. Nós achamos que você não pode ficar com a vida desse jeito. Você se embioca aí, se enfurna nas suas coisas, de estudar nos seus livros, e você não faz exercício, faz nada. Fala assim, ó, eu tenho uma coisa que vocês não sabem. Eu faço o banho atlético, eu faço ginástica, todo mundo que convive comigo sabe disso. Vocês estão por fora, não sabem disso. Aí eles insistiram tudo quanto é jeito, eu dei um contra, um não solene. Agora, na hora que eu estava lá para decidir, chegou justamente o transmentor, que eu nunca falei que foi ele, mas foi ele, chegou para mim e falou assim, isso não é para você, pondere. Isso na telepatia dele. Desde esse dia, eu fiz isso como slogan, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não posso ir no bico daquilo que os outros fazem. Então, veja, a coisa já mudou de figura, o processo de opinião. Então, veja, há idiotismos culturais, são as inércias sociais. Nós temos que esnobar certos tradicionalismos, quando eles são fossilizantes. O zeitgeist, que é o espírito do tempo, as contemporaneidades, aquilo que está na onda, a moda do dia. As ondas da moda são os costumes passageiros, os best-sellers do momento. A maioria dos livros best-seller não vale nada. Tudo besteira, tudo repetição das mesmas coisas. E outra coisa, existe os best-sellers na pintura, na escultura, no cinema, na música. Não é só em livro, não. Então veja, é um monte de filme que passa por aí que eu não aguento assistir. Eu já não tenho mais nem paciência de Jó para ver aquilo por causa das repetições. Depois que você vê meio século de tudo quanto é coisa de filme, que você tem tudo, e eu tenho uma memória danada, que a maioria eu não esqueço. Então, um problemão é a repetição que tem nessas coisas todas. Então, best-seller, artes em geral, a maioria das artes não precisa de ter existido. Tudo às vezes é caricatura da realidade, horrível. Então, dentro da arte moderna, é um negócio, para defender isso é uma dificuldade. Filosofia, quando elas são somente teoréticas, apenas no 1% da teoria, isso não vale nada. Políticas, quando elas são rastaqueras, muito primitivas, rudimentares, elementares. Ciências, quando elas são materialonas em geral, quer dizer, só pensa na questão, aquilo que eu chamo aqui de consim eletronótica, aquela pessoa que é dominada só pelo elétron. De modo que essas coisas nós temos que fazer a desdramatização, minimizando e às vezes dando uma bela banana para essas realidades. Agora, outra coisa, os problemas. É muito importante nós entendermos que o que é que o evoluciólogo ele faz e a pessoa, por exemplo, da autossuficiência, o que ela faz? Então, elas são enfermeiras e não enfermas. Elas são soluções e não problemas. Elas são assistentes interconscienciais e não assistidas. Elas são cientistas, ou seja, gostam da refutação, da racionalidade, da lógica, e não artista, que vai apenas pela inspiração, por aquilo que a pessoa sente ou pela imaginação. Elas são conscientes, lúcidas, e não apenas cidadãos vulgares que só pensam nessa dimensão e que acham que o corpo é a consciência. De modo que essas coisas todas nós temos aí, isso que eu estou falando aqui, está no tópico sobre problemas. Agora, ainda existe alguma coisa na página 188, a última página aqui, da autossuficiência, que é o seguinte. É muito importante o que eu estava falando aí antes, eu vou repetir agora o que está falando aqui. A honestidade e a lealdade. Nós temos que ter isso uns com os outros. Então, honestidade, respeito, lealdade, transparente, cosmoética, autoconsciente, aos amparadores e orientadores evolutivos e extrafísicos. A honestidade, estamos falando claramente sobre o processo evoluciólogo.
Agora, outra coisa que está falando aqui na inexistência, a regalia. Não existe privilégio na evolução das consciências. Então, vamos pensar nisso. Agora, para chegar ao evoluciólogo, uma coisa muito séria, nós temos que pensar no nosso micro-universo consciencial. Esse é o motivo que a frase enfática aqui diz o seguinte: a vivência da autossuficiência evolutiva em toda a plenitude é praticamente incomunicável por meras palavras ou energias conscienciais, sendo sempre individualíssima e inefável. É através desse processo individualíssimo que nós vamos fazer atitudes que vão melhorar nossa ficha consciencial. É a ficha evolutiva pessoal. Eu chamo isso de FEP. F-E-P. FEP. Então, vale a pena nós pensarmos nisso. Agora, sobre a autossuficiência, eu pergunto aqui o seguinte, com toda sinceridade, qual nível de autossuficiência evolutiva você já vivencia? É mera extrapolação esporádica ou uma conquista ininterrupta e permanente? Então, são perguntas interessantes que vale a pena a pessoa pensar. Agora, uma outra coisa. As consciências são exemplos para nós. Então, por exemplo, a Consréu. A gente entende o que é uma Consréu. Mesmo que ela esteja na nossa família, a gente passa por cima até da amizade, da afetividade, mas a gente vê o que é que falta nela, aquilo que está, vamos dizer, claudicando, aquele monte de trafalhos que às vezes a pessoa tem. Então, Consréu, a gente entende bem. Agora, pré-serenão, nós entendemos, e o pré-serenão serve de exemplo para a Consréu. Vamos entender como é que é. Desperto. A gente já tem uma noção, mais ou menos, teórica sobre o assunto. E ele é um exemplo para nós, de modo geral, para nós pré-serenões e pré-serenonas. Agora, o evoluciólogo. Ele é o exemplo mais próximo para o desperto. Agora, o serenão é o exemplo básico para todo mundo, inclusive para o evoluciólogo. Então, veja, você é um exemplo para o povo que está abaixo de você, dentro da escala evolutiva. Vamos entender bem isso. Você está dando bons exemplos ou maus exemplos? O processo todo da evoluciologia é isso. Isso tudo tem que ser regrado pela intenção que você tem. A vontade é a força maior, o maior poder que nós temos. Mas a intenção é que qualifica os efeitos e consequências da nossa vontade. Agora, o exemplo, portanto, do serenão, ele vem em primeiro lugar para o evoluciólogo que está mais próximo dele. Então, por exemplo, tem uma coisa aí que aperta mais o evoluciólogo que a gente, pelo menos uma, que é o serenão. Serenão é exemplo para nós, mas se nós somos pré-serenões, a coisa mais séria para nós é o desperto. Agora, o serenão aperta mais, é o evoluciólogo que está mais próximo dele. O próximo passo para o evoluciólogo, vocês olham lá na escala, é o serenão. Então, veja, eu muito cedo, vendo o processo do transventor, falei assim, esse é o meu amparador predileto. Está entendendo? Foi aí que eu comecei a ver as noções do curso intermissivo, falando sobre orientador evolutivo. É aí que mais tarde a gente criou a palavra evoluciólogo, ou evoluciologista, que ele pode ser, quando humano, tanto homem quanto mulher. Então, é evoluciólogo e evolucióloga. Então, vamos entender bem. A Consréu, ela não dá exemplo para ninguém. Bom, o pré-serenão já pode dar algum exemplo para a Consréu. O desperto já dá exemplo para o pré-serenão. O evoluciólogo já dá exemplo para o desperto. O serenão dá exemplo para nós todos, principalmente para o evoluciólogo. Então, dentro dessas consciências, exemplos, você é uma consciência exemplo. Você exemplifica o quê? Você é exemplo para quem? Importa considerar isso seriamente. Agora, dentro aqui dos temas que nos foram dados aqui e que eles colocaram, existe aí esses casos, por exemplo, mais sérios, da abertura
para a entrevista com o evoluciólogo. Isso é devido ao Colégio Invisível dos Evoluciólogos. Então vamos entender. Colégio Invisível, o que é isso? É quando aquelas pessoas que pesquisam, que estão estudando, que estão evoluindo, elas se reúnem independente das outras coisas, de comunicação oficial, de instituições, e elas começam a permutar as impressões. Elas fazem somatórios das ideias, das experiências, daquilo que tem. Colégio Invisível é isso. Existe hoje colégio invisível em todas as áreas, inclusive da ciência convencional. Quem criou essa expressão, colégio invisível, foi a própria ciência convencional. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo pesquisa sobre determinado bicho ou sobre determinado tipo de minério. Então, ela se comunica com outro no Japão, com outro na Austrália, com alguém na Europa, alguém na África, sobre aquele assunto, para ver como é que está o encaminhamento daquela pesquisa. Essas pesquisas ainda não foram publicadas, então não adianta ele só ver a holoteca para ele pegar a orientação daquilo. Ele já passou essa fase. O problema é a hora que ele está avançando com aquela pesquisa. O colégio invisível é justamente isso. São essas pessoas que se encontram, que permutam então as ideias, que fazem o somatório de descoberta, de findings, dos achados das suas pesquisas. Isso é que é o colégio invisível. Agora, existe o colégio invisível, então, dos evoluciólogos. E isso é que orienta, às vezes, o processo das atividades deles. Do jeito que existe um colégio invisível também dos serenões. Então, o colégio invisível, ele é uma instituição extrafísica praticamente predominante por todo lado. E é muito mais sério do que as instituições, por exemplo, humanas, aqui no caso. Mas, intrafisicamente, nós já temos colégios invisíveis. Dentro da conscienciologia, nós temos uma série desses colégios invisíveis hoje, e a turma tem estudado muito isso. Agora, a partir disso, então, nós temos, então, o problema da entrevista com o evoluciólogo. A entrevista com o evoluciólogo, vocês têm que ver ainda, depois com calma, eu vou voltar a falar nisso, à tarde também, sobre o perfil do evoluciólogo. A gente tem que entender bem para entender bem o evoluciólogo, para a gente querer encontrar o evoluciólogo, falar com ele, enfim, fazer somatório de ideias com ele. De modo que a abertura para a entrevista é o que eu quero falar aqui com vocês. A abertura para a entrevista com um evoluciólogo. Primeira coisa, a sua vida você tem que plotar, tem que organizar, tem que consolidar, tem que implantar dentro da interassistencialidade. Quer dizer, você assiste e você recebe assistência. Quem dá, recebe. Quem recebe, está dando. Agora, então, vamos entender. Interassistencialidade. Segundo, a autoverbação. Verbação. Primeiro você faz, depois você fala. Isso diz respeito a você. Então, é o verbo, a ação sua. Isso é a autoverbação. Para a gente ter contato com o evoluciólogo, precisa de apresentar alguma coisa na ficha. A ficha da gente tem que ter algum trabalho realizado, senão a gente não chega lá. Então, veja, quer encontrar com o amparador? Encontre com os assistidos e vai ajudá-los, sem conta, porque amparador está onde tem assistido. Não fique pensando que todo mundo tem amparador, não tem. É uma percentagem mínima, é uma microminoria da humanidade que tem amparador. A maioria tem assediador, uma boa parte, é o que predomina, e em segundo lugar tem guia cego, que é outro tipo de assediador. Mas agora, amparador técnico, que tem lógica e orientação correta, racional para a gente, são poucos. Poucas pessoas que chegam lá. Então, vamos repetir aqui e recapitular. A abertura para a entrevista com o evoluciólogo depende da interassistencialidade que você promove e você tem que ser bem articulado intrinsecamente dentro da sua autoconsciencialidade, com a autoverbação. Agora, uma coisa muito boa que a gente já tem, que hoje a gente já deu até, que todo mundo já conhece, tem até um manual, que é o manual da TENEPS, que é o tenepsismo.
No tenepsismo é muito importante a gente entender, porque o evoluciólogo está lá dentro, como eu estava falando para vocês. Você tem primeiro, quando você começa, aparece o amparador e te ajuda. Dependendo do seu entrosamento, vão ter mais assistências, mais assistido, tem mais gente, aquilo vai fazer a ampliação da sua assistência, você vai precisar, às vezes, de um outro amparador para sustentar o processo. Aí eles abrem uma OFIEX, você vai ter um segundo amparador lá. Agora, quem superintende essa OFIEX, como eu estava falando antes, é justamente o evoluciólogo. Então, um tenepsista veterano, seja homem ou mulher, ele já tem um amparador, um segundo amparador e já tem também as benesses de um evoluciólogo, orientador, que está vendo não só a ele, mas as consciências que ele assiste. Por quê? A hora que a coisa fica complicada no seu tipo de interassistencialidade, precisa de um orientador evolutivo. Você já não é mais uma pessoa simples. Você está começando a ficar plural. A sua complexidade aumentou demais. Então, vem mais gente assistir você. Agora, outra coisa. Existem equipes de amparadores, como nós estamos vendo. Agora, em tudo isso, não existem milagres. Há só esforços pessoais. Você quer dominar bem o estado vibracional? Depende do seu esforço. A gente pode falar teoricamente, pode até ajudar com um pouquinho de energia, mas não resolve o seu caso. Quem tem que dominar o estado vibracional é você. Não pode ter preguiça para isso. Você quer alcançar sinalética, parapsíquica, energética, etc. Esforço é seu. A sinalética é individualíssima. Ela mexe com a sua cabeça. Não é com a minha cabeça, é com a sua. Então, não dá para eu ter uma sinalética no seu lugar. O processo é individualíssimo. Outra coisa, você quer alcançar a TENEPS. A TENEPS não pode ter nem testemunho humana, só processo extrafísico, direto. Então a pessoa tem que se excluir, ela tem que ficar dentro de um reduto específico para poder fazer assistência. A técnica é muito rígida em tudo isso. Então, vamos pensar bem como é essa situação. Não existem milagres, não tem mutação assim gratuita das coisas. O problema todo é de esforço pessoal, de melhoria do desempenho. Qual é a qualidade do seu alto desempenho hoje? Agora vamos pensar. Existem as escolas dos evoluciólogos. A maioria de tudo que nós fazemos depende deles. Isso aí, geralmente, eu não falei muito até hoje. Precisa esclarecer isso mais. Então, vamos entender agora. Quais são as escalas de evoluciólogo? A OFIEX é a mais óbvia e a mais abstrata. É um paradoxo. Ela é a mais óbvia porque é a que acontece com quem está praticando o tenepsismo já no nível de veterano. E ela é a mais abstrata, porque ninguém sabe onde é que está o FIEX. Ninguém chega lá. A visita só vai lá se é marcada. E quase sempre tem amparador ou evoluciólogo atrás. Gente externa não entra lá. Esse é o motivo que a prática da TENEPS não tem testemunha humana. Por quê? Eles já avisam lá no fim que vai ter uma oficina extrafísica que é individualíssima e que é muito séria tecnicamente falando, dentro da paratecnologia. Então vamos agora pensar, dentro das escolas dos evoluciólogos, a primeira que tem é o FIEX. São poucas vezes que eu já falei nisso. Na tertúlia eu nunca toquei nesse assunto. Agora, outra escola enorme que nós temos, que está começando a aparecer, chama-se Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI. Nós vimos que no dia que nós começamos aqui essa convenção com todo mundo, pela primeira vez eu vi, numa solenidade de comemoração, o transventor aparecer. Eu falei aqui na hora que eu vi que ele estava aqui. Por quê? Que eles têm responsabilidade com isso. Agora, tudo indica que essa convenção foi o maior evento com repercussão extrafísica que nós já fizemos até hoje dentro da Conscienciologia em todos os tempos. E superou tudo que nós já fizemos nos congressos, instituto, coisas internacionais, tudo que a gente fez.
Mas você sabe, as coisas às vezes mais sutis acontecem sorrateiramente, de uma maneira até subreptícia. Tudo elusivo, suave, tênue. Então, ele estava aqui. Nós não tínhamos tantas pessoas aqui. Ele estava esperando que viesse 300 pessoas, eu acho que chegaram a 200, não foi isso? Então, vocês vejam, tudo tem sua razão de ser. Uma boa coisa seria, se alguém quisesse estudar, acidente de percurso, você vê quem é que marcou e não apareceu nessa convenção. Esses foram arrastados pelos assediadores, mas, ó, de todos os eventos que tem. Vocês viram que eu nem apareci na maioria de todos aqui os eventos, mas eu estou por dentro dos bastidores da jogada por causa do transmentor. Então vamos entender bem, a CCCI, ela já é uma escola nesse sentido. A Unicim é outra escola. Agora, outra escola muito séria, mas que só agora que a gente pode começar a falar, porque agora que está mais constituído, é a Sinvex. Então, a Invex, desde que ela existiu, tem o processo do beneplácito mais direto dos evoluciólogos. Por quê? Ninguém vem aqui e aceita claramente os problemas da inversão existencial, se não teve alguma tintura, informação, algum vislumbre da realidade antes de ressomar. Esse é o motivo que a gente vê muitos reciclantes que sempre combateram os inversores. Por quê? Eles não tiveram aquela aula, fizeram gazeta, alguma coisa aconteceu, eles não apareceram lá. Eles estão com a lacuna na retrocognição, a memória está na hipomnésia, está faltando coisa. Então veja se tem lógica para você quando eu falo. A Invex é uma escola, a invexiometria, a invexologia, ela é uma escola dirigida por evoluciólogo. Isso multidimensionalmente. Gente, a Invex o que é? Ela muda tudo na vida. Como é que uma pessoa vai mudar tudo se ela não tiver estudado o processo de evolução aqui? Estão vendo a lógica disso? Como é séria? Então, para chegar a isso tudo, às vezes, nós precisamos daquilo que eu chamo de autorrenúncias. Nesse paper que eu dei, está falando nisso aí. Autorrenúncia. Às vezes a gente tem que renunciar a certas coisas. Lembre-se, o que o transmentor falou para mim? Isso não é para você. Pondere. Olha a renúncia. Então, eu faria uma pergunta cretina, vocês não precisam me responder, mas só pensem. Você divide fazer uma pergunta cada um aqui para si mesmo. Existe alguma coisa que eu estou mantendo, que eu precisava de fazer uma autorrenúncia? Agora, a coisa mais séria que tem é uma expressão que às vezes eu uso e que aqui ela vem a caráter com muita pertinência e adequação. É energias conciliatórias. Tem até um livro da Malo que é sobre reconciliação. Energias conciliatórias. As suas energias, elas são conflitivas ou conciliatórias? Isso é muito importante para você entender o evoluciólogo, as escolas do evoluciólogo, os interesses da evoluciologia. Suas energias são conciliatórias ou são conflitivas? Elas fazem mais atrito do que conciliação? Lembre-se, eu sou uma pessoa que vive fazendo conflito e atrito, principalmente de ideias. Mas eu faço conciliação, e eu provo isso baseado nos fatos e parafatos. O transmentor trabalha comigo, e vocês estão aqui. Mostra que alguma conciliação eu devo ter feito. Tá certo? Então, antes de mais nada, nós somos conflitivos e temos que ser. Por quê? Nós trabalhamos com a verdade relativa de ponta. Nós estamos trabalhando contra o fluxo do cosmos, principalmente do cosmos físico aqui, da SOCIM, que ainda é patológica, a gente tem que ir contra. Então, nós temos conflito, há atritos, há processo de desentendimento, inevitavelmente. Esse é o motivo que a gente tem mini dissidentes. Isso tem que ter.
Seria muito esquisito se nós estivéssemos desse jeito e não tivéssemos mini incidente. Outra coisa, tem também as pessoas que às vezes têm perturbação, tem essa área, por exemplo, da AVA e outras coisas mais. Isso é mais do que natural. Mas veja, o que é que predomina naquilo que nós fazemos? É a conciliação ou é a conflitividade? O que interessa são as energias conciliatórias. As energias do evoluciólogo são as mais conciliatórias de tudo que é que eu tenho estudo mais próximo de mim. É lógico que os serenões transcendem tudo isso, mas para mim, como padrão, como modelo, para ver a coisa mais direta, é evoluciólogo. Então, uma coisa que eu percebo muito sério é o seguinte: toda vez que o transmentor vem aqui, extrafisicamente, vem uma chusma de amparador junto com ele. Ele, então, ele é acessível ao processo. As energias dele são conciliatórias. Ele reúne, ele junta, ele não desmancha a roda, ele cria rodas. Então, vamos entender bem isso para nós chegarmos lá. Agora, a partir disso, então, nós temos que ver que existem equipes assistenciais coordenadas pelos evoluciólogos. Praticamente todo mundo aqui que é voluntário de ser, está coordenado ou orientado, mesmo que seja totalmente inconsciente ainda, por evoluciólogo. Então, por exemplo, o transmentor possivelmente já tocou, tangenciou a maioria de vocês aqui, diretamente. Aquela inspiração, aquela ideia, aquele dia que você comeu quiabo com arroz e achou que aquilo inspirou você, às vezes o quiabo com arroz era o transmentor. Então pense bem nisso. Você está entendendo? Por quê? Ele está superintendendo as escolas que nós estamos criando dentro da conscienciologia. Conscienciologia, gente, é evoluciologia. É a base. Então, como é que é? Agora, a partir disso, então, nós vamos ver que vocês são as equipes assistenciais coordenadas pelos evoluciólogos. Engraçado colocar isso aqui, ó. O quarto item aqui da listagem é isso: equipes assistenciais coordenadas por evoluciólogo. A pessoa que escreveu isso está. Não sei se ela entendeu quem é que fez, eu não vou perguntar, viu? Eu não sei quem é que fez. Mas veja, será que ele se colocou dentro da equipe? Está bem claro isso para vocês, o nível que nós estamos, a condição como é que é? Lembre-se, para o evoluciólogo não há fronteiras maiores para nós, as dimensões praticamente não existem. Eles atuam o tempo todo, ininterruptamente, fazendo assistência. Agora, então, vamos passar para o outro caso que está ali, que é o estudo de caso, o evoluciólogo da conscienciologia, que eu já estou falando isso tudo, que aqui, esses temas eu tenho que misturar para ficar mais claro. Primeira coisa, no estudo de caso, vocês têm que ver o perfil do evoluciólogo, que tem 100 itens aí, que eu vou tocar nesse assunto hoje à tarde, com mais calma. Agora, você tem que ver, então, o caso sério disso. Eu fiz com ele o que faz comigo? Vamos entender só essa pergunta que eu faço. Eu faço com ele o que faz comigo? Qual é a reciprocidade daquela assistência que você tem? A assistência que você recebe, você passa para frente? Ou você fica egoisticamente só com você? Eu, por exemplo, eu me revelo e falo, às vezes sou até, tem gente que às vezes não vai entender, principalmente os jovens, gente nova que está chegando, não entende, por exemplo, às vezes, parece até que eu sou muito cabotino, quando eu fico me expondo muito dentro das minhas coisas. Mas veja, quando eu me exponho, eu quero me abrir para ser cobaia para vocês verem, porque todos nós somos cobaias uns dos outros. E eu não escondo, nunca escondi essas coisas. Eu não tenho segredo na minha vida. Eu exponho tudo, explico tudo que eu posso. Eu, às vezes, só pergunto se tem criança no recinto, só isso. Mas o mais a gente vai em cima. Do ponto de vista extrafísico também, eu não tenho nada para esconder. Então, é muito importante a gente ver
o que é que a gente faz com o assistido e o que é que você faz com o amparador e o que você faz com o evoluciólogo. Aquilo que ele faz com você, você faz com os outros? Como é que é? Você passa para frente as benesses que você recebe? As coisas boas que eles te dão? Ou você fica com isso? De modo que nós temos que imitar o evoluciólogo. Ele é o verdadeiro exemplo mais prático. Ele é mais à mão para nós do que o serenão. Vale a pena pensar, então, nesses 100 itens do perfil do evoluciólogo, que são 9 páginas que tem aí. Nós entregamos para vocês. Isso aí vai ser publicado com estudo em relação ao desperta, estudo em relação ao serenão, tudo nesse livro novo, que é o Homo Sapiens Pacífico, que nós vamos publicar ainda, possivelmente esse ano. Agora, então, veja, a sua parapercepciologia, a sua sinalética pessoal, é muito importante, ou são muito importantes, relevantes, essas duas coisas. Parapercepciologia e sinalética pessoal. Por quê? É através disso que você ultrapassa o gargalo da sua vida. O gargalo a gente só ultrapassa quando a gente domina o parapsiquismo. Pelo menos assim, razoavelmente, de uma maneira acessível. De modo que vamos ponderar bem esse processo de ultrapassar o gargalo. Agora, ó, isso aqui é o manual da dupla evolutiva. Agora, eu sempre, desde que publiquei esse livro, eu chamo a atenção para a parte final dele, que tem aqui uns problemas muito sérios, que são, o capítulo final é a dupla evolutiva e somática. Então, a primeira situação são as interdições. E, no fim, tem as realizações. As interdições do processo da dupla são 45. Agora, as realizações são 60. Aqueles que quiserem examinar bem, na prática, o processo da evoluciologia, seria bom estudar essa conclusão desse livro. Isso vai ajudar, vai dar uma orientação mais clara e luz no fim do túnel maior. Vale a pena ver isso. Como é que uma pessoa, ela pode fazer esses processos na dupla evolutiva? Agora, por que eu estou chamando a atenção para o negócio de dupla evolutiva? Se você não consegue assistir o seu parceiro ou a seu parceiro, você vai assistir quem? A vovozinha? Tem lógica ou não tem? Se você não consegue fazer uma pinguela com uma pessoa, você vai fazer ponte com a humanidade? Tem lógica ou não tem? Olha a racionalidade disso. Outra coisa, você vai falar assim, mas a dupla evolutiva, Valdo, é um processo humano, de sexo, etc. Então aí eu faço uma pergunta pior. Se você não consegue dominar nem o seu sexo e nem o seu corpo humano, você vai dominar os outros veículos de manifestação do seu holossoma? Tem lógica ou não tem? Então, examine bem aí as realizações que nós temos. São terríveis essas. Por exemplo, realizações da dupla. Você tem que fazer isso. Se você quer entender o processo da evolução, se você quer chegar na desperticidade, dominar bem, se você quer entender bem o evoluciólogo, se você quer saber o que o transmentor está fazendo conosco, então veja, só para ler alguma coisa rapidinho para vocês do livro. Acoplamentos auro-profilático a 2. Assistência interconscienciais a 2, atacadismo consciencial exercido a 2, arte ficar sozinho a 2, tudo é a 2, todas essas realizações foram feitas a 2, se você não consegue a 2, você não consegue a 3, a 10, a 100, a 1000, tem lógica ou não tem? Está claro? Então, ó, eu hoje, se eu tivesse aí muito livre, eu ia trazer um volume desse aqui, um exemplar, e dar para cada um de vocês, mas é que eu não tenho. De modo que eu tenho só alguns, não dava para distribuir. E eu não quis tirar isso, porque para entender essa parte final, a pessoa tem que ler o que está aqui atrás. Então, eu recomendo principalmente aos reciclantes,
Porque os inversores, geralmente, estão lendo isso aqui. Os inversores têm mais tendência de ler esse manual do que os outros. Mas eu recomendo aos reciclantes, principalmente aqueles que já estão casados há 20 anos, há 3 décadas, para ler o manual da dupla evolutiva. Pode dar certo que isso vai ajudar até o casado que já comemorou bodas de ouro de 50 anos, junto. Tá certo? Por quê? Essas expressões da evoluciologia aqui no fim são simplesmente astonished, quer dizer, elas criam impacto na cabeça do povo. Foi por isso que os caras falaram, não, você é um evolucionário, para ter escrito isso aqui não tem outro jeito. Agora, não é só isso aqui, é ver o manual todo. Ele não tem muitas páginas, são as 150 básicas mesmo, mais sério. Não passa disso. Qualquer um pode ler. Agora, veja, manual da dupla evolutiva. Como eu estava falando para vocês, a dupla evolutiva. Não é uma dupla sexual, não é uma dupla afetiva, não é uma dupla somática, é uma dupla de evolução conjunta. Está claro? Então, conclusão de tudo isso que eu falei até agora, faz 45 minutos que eu estou falando, então vou dar a síntese de tudo que eu falei. Se vocês não são bons com uma dupla evolutiva, vocês não vão entender nunca o evoluciólogo. Feliz ou infelizmente, isso é a realidade que nós temos pela frente. E vê se tem lógica. Se não tem, vocês podem meter o pau, desangue comigo, critique o que quiser, que vocês agora têm liberdade de perguntar o que vocês quiserem. Nós vamos parar por aqui para continuar à tarde, nós vamos falar sobre a extrapolação, tudo ali que está falando ali. Os momentos predisponentes, outra coisa mais, e vamos estudar o perfil do evoluciólogo que escapou. O extrapolacionismo nós já demos para vocês. Se vocês quiserem, já pode começar a pensar nisso, principalmente quem não participou da tertúlia que a gente discutiu durante 2 horas o extrapolacionismo. Tá certo?